Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Alguns irmãos já estiveram conosco pela manhã e vão ter que escutar de novo, né? Eu bem que podia pedir para um deles pregar no meu lugar. Estou cansado, irmãos. Gabriel escutou atentamente, Sérgio também escutou. Pelo menos o texto lembra, né, Sérgio? Foi Romanos 15, muito bem, graças a Deus. Romanos capítulo 15, nós vamos estudar do verso 22 ao verso 33. Na mais conhecida fantasia de Tolkien, O Senhor dos Anéis, Valfenda é um refúgio élfico de tirar o fôlego. E também é chamada de a última casa hospitaleira para os viajantes da Terra-média. Nas palavras de Bilbo, um hobbit, essa casa era perfeita. Não importava se você gostasse de comer, de dormir, de trabalhar, de contar histórias, de cantar, ou de apenas se sentar para pensar melhor no que fazer, ou de uma mistura agradável de tudo isso. Meramente estar ali era cura para cansaço, medo e tristeza. Quem não gostaria de viver algo assim, gente? Bem, eu não sei vocês, mas eu canso de vez em quando. Eu também desanimo. Eu até penso em desistir às vezes. Em dias assim, onde recarregamos as baterias espirituais? Em que refúgio podemos nos esconder apenas para descansar um pouco? Para onde corremos? Ou a quem buscamos a fim de relaxar, descansar, desfrutar a vida? Segundo o texto que vamos estudar, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a resposta para estas perguntas. Vamos ler o texto? Romanos 15, verso 22 ao verso 33. O apóstolo Paulo escreve: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los, e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Por quê? Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, verso 30. Por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra.
E agora que estamos diante dela, nós queremos te rogar, abra os olhos do nosso coração e nos permita enxergar as maravilhas da tua lei. Pedimos por isso, certos da assistência do Espírito, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Depois de repartir com os crentes de Roma a sua política missionária, tornar o nome de Cristo conhecido onde ele ainda não havia chegado, o apóstolo agora se volta para os seus planos futuros. São 3 viagens aqui, ou 3 destinos que Paulo quer alcançar: Roma, Jerusalém e Espanha. E, de acordo com um estudioso, se fosse fazer a viagem de navio, seria um percurso de quase 5.000 quilômetros. E levando em consideração as circunstâncias e os perigos de se viajar naqueles dias, o tom quase indiferente de Paulo é extraordinário. Mas é claro, irmãos, Paulo não podia fazer as viagens sozinho. Em parte, é por isso que ele escreveu a carta aos Romanos. Ele espera contar com a colaboração dos crentes de Roma, o que também esperaria de nós no cumprimento da missão. Por isso eu volto à mensagem da semana passada, para fazer dela a mensagem desta noite. Qual foi? Vocês lembram? Nós estamos juntos. Ou melhor, nós temos que estar juntos no cumprimento da missão. Se semana passada eu perguntei por que temos que estar juntos, nesta noite eu quero perguntar como podemos estar juntos no cumprimento da missão que recebemos. Bem, segundo a porção que temos diante de nós, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que estar juntos na missão, apoiando uns aos outros. Verso 22, outra vez, volte os seus olhos para o texto comigo, Paulo escreve: essa foi a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Visitar os crentes de Roma era um desejo antigo de Paulo. Ao início da carta, ele já o tinha mencionado. Capítulo 1, verso 13, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los. No entanto, lá e aqui, o apóstolo nos diz que foi impedido. Por quem? Pelo quê? A expressão que abre o verso 22 que lemos é: essa foi a razão. E ela nos pede para olhar para os versos imediatamente anteriores, os quais nos apresentaram semana passada a grande ambição do apóstolo Paulo: tornar o nome de Cristo conhecido entre os povos não alcançados. Então vejam, era o que o controlava. E era também o que o impediu de chegar a Roma. Ele queria muito ver os crentes de Roma, e isto havia anos. Mas ele queria ainda mais outra coisa: tornar o evangelho conhecido, de Jerusalém até o Ilírico, como lemos no último domingo. Mas agora, verso 23. Não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los. Não tendo mais campo nestas regiões, o que Paulo quer nos dizer, irmãos? Temos que nos lembrar de sua estratégia missionária. Paulo não está dizendo
que saturou todas as cidades, distritos e vilarejos destas regiões com o Evangelho e que pregou pessoalmente o Evangelho a todos os habitantes dela. Não. A estratégia de Paulo sempre foi plantar igrejas em grandes cidades e entregar a estas igrejas a responsabilidade de evangelizar as cidades vizinhas e menores. Foi o que fez. E agora que cumpriu esta missão, ele olha para frente, para o futuro. Quais são seus planos? O que é que Paulo quer fazer agora? De imediato ele nos diz aqui que pretende ir a Roma para atender a um desejo antigo. Com que propósito, irmãos? Por que Paulo quer ir a Roma? Verso 24. Ele nos diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. O apóstolo vai visitar os irmãos de Roma, mas percebam, o que quer mesmo é chegar à Espanha. Por quê? Porque é lá que se acha a sua santa ambição. Tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre os povos não alcançados de Roma, ou da igreja que estava em Roma. O que o apóstolo espera é que vocês me encaminhem para lá. A NTLH e a NVI traduziram o me encaminhar por simplesmente me ajudar. É do que um missionário pioneiro precisa. No dicionário grego, propempo, é a palavra que Paulo usa aí, significa o seguinte: enviar ou ser enviado preparado como para uma viagem, especialmente ajudado com alimento, dinheiro, companhia, meio de transporte e etc. Agora notem, Paulo não só quer a ajuda financeira da igreja de Roma, e nem é o que ele quer primeiro. Antes de partir para a Espanha, ele nos diz no verso 24 que lemos, que espera desfrutar um pouco a companhia deles. No capítulo 1 ele já tinha dito 2 vezes isso. E agora no 15 ele o repete 3 vezes. E isso nos mostra que o interesse de Paulo não é ter apenas apoio financeiro da igreja de Roma. Ele também quer. Ele primeiro quer apoiar e ser apoiado emocional e espiritualmente. Antes de partir para a Espanha, perseguindo a sua santa ambição, Paulo precisa passar algum tempo com os irmãos de Roma para desfrutar, para descansar, para aproveitar entre eles. Aqui temos instruções, irmãos, para missionários e aspirantes ao ministério, bem como para crentes de igreja local. Missionários e aspirantes, vejam, a igreja local não pode ser usada meramente como um trampolim. Você não pode fazer da igreja um meio para se chegar ao campo tão desejado, não. Porque a igreja é sua família de fé. São seus irmãos em Cristo, pessoas a quem você precisa conhecer, amar e servir. Como Paulo, antes de fechar uma parceria pensando na Espanha, você precisa entrar em parceria com os crentes em Roma, na igreja local.
aos crentes ou aos membros da nossa igreja local, o que eu quero lembrar é o seguinte: nossos missionários não são números, não são itens no relatório financeiro. São nossos irmãos na fé. São irmãos a quem precisamos conhecer, amar e servir. Por graça de Deus, nós temos tido o privilégio, essa é uma das minhas maiores alegrias enquanto pastor desta igreja. Nós temos tido o privilégio de ver nascer, de participar da formação e de enviar várias pessoas ao campo missionário. Digam-me vocês, isso é ou não é um privilégio? Grande, irmãos. Mas eu tenho para mim que isso também aumenta a nossa responsabilidade. Porque como vamos esquecer nossa família de fé? Como podemos abandonar aqueles que são membros da nossa igreja local? Claro que não, irmãos. Nós os enviamos ao campo. Logo temos que lembrar deles, orar por eles. Temos que apoiá-los, visitá-los quando possível. E quando estiverem entre nós, nós precisamos oferecer aos missionários abrigo, descanso, refúgio. Porque já já eles voltarão ao campo missionário. E quando acontecer, nós temos que ir com eles em parceria financeira. Não era a única coisa que Paulo queria da igreja de Roma, mas era algo que ele queria com a igreja de Roma. De igual modo, plantadores de igreja e missionários esperam estabelecer alguma parceria financeira com suas igrejas locais. E tem que ser assim. E nós não podemos esquecer, irmãos. Nem todos aqui irão ao campo distante. As pequenas e esquecidas cidades do Cariri e do Sertão, aos povos não alcançados do outro lado do Atlântico. Nem todos aqui irão, eu sei disso. Mas alguns terão que ir. Alguns como Paulo. Alguns como Felipe e Carol. Como João Vitor e Kélita. Como Igor e Jéssica, alguns dos nossos irmãos, membros da nossa igreja, alguns terão que ir, é a parte deles, e é para o que Deus os chamou. A nossa parte, entre outras coisas, é apoiá-los financeiramente. Outra importante instrução que temos nestes versos, ainda na primeira divisão do texto, trata das nossas decisões. Veja isso com atenção. Paulo queria visitar os irmãos de Roma havia anos. Mas por que não fez? Porque ele queria ainda mais outra coisa. Cumprir a missão de pregar o evangelho e plantar igrejas dentro daquele círculo de Jerusalém até o Ilírico. Então veja, porque disse um grande sim a uma grande e santa ambição, Paulo foi obrigado a dizer muitos nãos a muitas outras coisas. Eu te pergunto, a que de Jerusalém até o Ilírico você disse sim? E a que Roma precisa dizer não, porque já disse sim a outra coisa? Porque não dá, irmãos. Não dá para dizer sim para tudo na vida, não dá para dizer sim o tempo todo. Nós precisamos dizer muitos nãos
Porque já dissemos alguns sims. Talvez sejam poucos, mas são muitíssimo importantes. Identificá-los, reino de Deus, família, igreja, vocação, missão. Identificar os sims vai nos dar foco na vida e vai nos dar mais paixão para buscar isso. Pelo que vivemos de verdade. Quais são as pessoas em quem devemos investir de fato? O que estamos perseguindo na vida? Uma vez que identificamos os poucos grandes sims, nós precisamos dizer muitos nãos. Há muitas outras coisas que surgirem no caminho. Ter uma santa ambição. Entender claramente qual é a missão. Me ajuda a tomar decisões. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós temos que estar juntos na missão. Como, queridos? Em segundo lugar, segundo este texto, nós temos que estar juntos na missão, servindo uns aos outros. No verso 25 nós lemos: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. O apóstolo ambiciona chegar à Espanha. E ele também anseia por visitar os crentes de Roma. Só que agora ele nos diz: antes, eu estou de partida para Jerusalém. A expressão estou de partida indica que a viagem praticamente já começou. É iminente. E por que a viagem se faz necessário a Jerusalém? Por que é que Paulo não vai direto, muito provavelmente, de Corinto para Roma? Ele diz: eu preciso ir a Jerusalém para servir os santos. O que significa, gente? Nós não precisamos ficar no escuro enquanto lendo a Bíblia. Ler com atenção, e especialmente epístolas, cartas. O pensamento, ele é fluido, ele vai acontecendo, uma coisa leva a outra. Então a explicação está aqui, ninguém precisa ficar perguntando: meu Deus, o que é que significa servir os santos em Jerusalém? Está aqui. Verso 25, Paulo nos diz que vai a Jerusalém servir os santos. E no verso 26 ele nos diz: por quê? Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Este é o serviço. Por Macedônia e Acaia, entenda: as igrejas da Grécia, do norte e do sul da Grécia. Estas, influenciadas por Paulo, especialmente pelo que ele escreveu aos Coríntios, resolveram levantar uma coleta. Sabe qual é a palavra grega para coleta? É a nossa famosa koinonia. E de acordo com um dicionário grego, koinonia significa ato de compartilhar atividades e privilégios de uma íntima associação ou grupo. Então veja, as igrejas da Grécia, do sul e do norte, resolveram compartilhar. Com quem e por quê? Com os pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém.
Não sabemos ao certo o que aconteceu. Por que não sabemos? Porque o texto não diz. Então, uma vez que não sabemos, podemos conjecturar minimamente. Então, estudiosos vão dizer, talvez os crentes de Jerusalém estejam sofrendo com uma grande fome, aquela que foi profetizada por Ágabo, lá em Atos. Ou, mais provavelmente, os crentes judeus de Jerusalém estão sofrendo e padecendo necessidades porque são perseguidos. As duas coisas fazem bastante sentido. Se não sabemos exatamente por que sofrem, sabemos perfeitamente quem sofre, porque isso o texto diz. Quem sofre, irmãos? Os santos em Jerusalém. Os crentes em Jesus Cristo, crentes judeus que se uniram à igreja de Cristo, estão padecendo em Jerusalém. Então essa é a explicação do serviço de Paulo e também é parte da motivação para realizá-lo. Contudo, não é a única. Porque o verso 27 acrescenta o seguinte: isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Por quê? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Notem o seguinte: não era uma questão meramente geográfica. Um país, Grécia, auxiliando o outro, Israel. Nem era uma questão apenas social, ricos socorrendo pobres. Não. Para Paulo tratava-se de uma questão profundamente teológica. Crentes gentios socorrendo crentes judeus. Pelo que aprendemos em Romanos, crentes fortes ajudando crentes fracos. Crentes que foram beneficiados ajudando crentes que os beneficiaram. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês receberam gentios o evangelho por pregação dos judeus. Agora, por gratidão, socorra os crentes judeus em suas necessidades materiais. Tendo, pois, versos 28 e 29, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, Roma. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude de Cristo. Paulo não vai ficar em Jerusalém. Ele quer passar por Jerusalém. Pelo menos este é o plano. Seus olhos estão voltados para a Espanha, onde se acha sua santa ambição. Mas antes, como sabemos, ele vai a Roma. A novidade destes versos é: Paulo nos diz que vai a Roma como? Na plenitude da bênção de Cristo. O que significa? No capítulo 1, ele nos disse que por todo o mundo se ouve falar da fé dos crentes de Roma. E ele também nos disse que queria ir a Roma para repartir com os crentes de Roma dons espirituais. É o que ele está fazendo aqui de novo. Eu vou cumprir minha missão em Jerusalém e depois eu vou a Roma na plenitude da bênção de Deus. João Calvino, comentando este texto, diz: isto é Paulo, por assim dizer, criando santas expectativas. É Paulo dizendo aos crentes de Roma: minha visita vai ser frutífera. Se preparem para isso.
Eu fico me perguntando se nós temos isso em mente quando fazemos ou recebemos visitas. Eu fico me perguntando se este é o tipo de comunhão que desfrutamos em nossa igreja local. Se estamos realmente interessados em contribuir para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Pastor, mas eu posso contribuir? Claro que pode. Você pode contribuir quando se encontra com um ou mais irmãos para ler e meditar na Bíblia, para crescer no conhecimento do Senhor. Você pode contribuir quando se reúne com um ou mais irmãos para orar a Deus, rogar a Ele por sua presença e bênção. Você pode contribuir para o progresso da fé do seu irmão quando abre sua casa e o recebe para praticar hospitalidade e, às vezes, se necessário for, oferecer conselhos sábios da palavra de Deus. Você pode contribuir para o crescimento do seu irmão andando com ele, a fim de lhe dar exemplo e modelo de piedade. O que nos impede, gente? Por que não tomamos a iniciativa de buscar? Por que não somos mais intencionais? Vejam, Paulo quer ir a Roma para repartir algo com eles, mas Paulo também quer ir a Roma para receber algo deles. Isso é vida cristã. É o que queremos aqui. Nós não queremos ser um evento dominical. Não queremos que vocês sejam crentes consumistas. Nós não somos um evento. Nós somos uma família de fé. Nós nos reunimos aos domingos em um grande ajuntamento. E durante a semana em pequenos grupos, visando a mesmíssima coisa. O que é que queremos aqui e nos encontros da semana? Crescimento espiritual. Que todos os crentes estejam crescendo, um passo por vez, no conhecer e se submeter ao Salvador e Rei Jesus. Esse crescimento, a propósito, é visto na koinonia, que temos ou não temos. O que é koinonia, gente? É uma palavra bonita, os crentes amam koinonia, né? Mas koinonia não é bom dia, boa noite, isso é educação. Não precisa ser crente para ser educado, não. E a propósito, vocês já me ouviram falar sobre isso. Crente chato é um desfavor. Mas isso não é koinonia. Koinonia, segundo este texto e tantos outros textos do Novo Testamento, é partilhar do que Deus tem me dado para servir os santos. Agora, para servir os santos, primeiro eu preciso saber do que eles precisam. Paulo estava a milhares de quilômetros de Jerusalém e sabia exatamente o que os crentes de Jerusalém precisavam. Vocês sabem? Será que nós sabemos o que os nossos irmãos precisam? Estamos atentos? Prestamos atenção? Somos daqueles que notam e se afastam porque não querem mais problemas? Ou somos daqueles que percebem e se aproximam para servir? Visitando, ouvindo, conversando, encorajando, ofertando financeiramente. Falando deste último, irmãos, eu pergunto: temos servido uns aos outros com o que
de material, Deus tem nos dado graciosamente. Vocês se lembram disso, né? Irmão, você tem o que tem. Você chegou onde chegou. Você conquistou o que conquistou por pura graça de Deus. Se é no que cremos, você pode dizer amém, se você crê? Por que seremos mesquinhos com os santos na fé? Com nossa igreja local, com os missionários distantes, com os irmãos do PG que estão por perto, por que seremos mesquinhos se recebemos tudo o que temos por pura graça de Deus? Para lutar contra o pecado da avareza e do medo quanto ao futuro, nós precisamos fazer pelo menos duas coisas. Uma é o que Paulo está fazendo aqui com os crentes de Roma. Vocês não conquistaram o Evangelho. Vocês não chegaram ao Evangelho. Vocês não compraram o Evangelho. O Evangelho foi pregado a vocês pelos crentes judeus. Nós não compramos a salvação, irmãos. Não conquistamos a salvação. Não alcançamos a salvação. Nós a recebemos por pura graça de Deus. Somos o povo da graça. Devemos viver à luz da graça. É ministrar o Evangelho ao coração. E na prática, para matar a avareza e fazer sumir o medo do futuro, na prática, nós temos que ser mais generosos. Toda vez que dizimamos, toda vez que ofertamos, toda vez que partilhamos generosamente com alguém, nós estamos gritando contra o nosso coração pecaminoso. Nossa segurança não está no dinheiro. O dinheiro não é o nosso Deus. Nossa segurança está em Deus, que é nosso Pai e que prometeu cuidar de cada uma das nossas necessidades. Então que sirvamos uns aos outros, pois estamos juntos na mesma missão. Para terminar, nós temos que estar juntos na missão, orando uns pelos outros. Verso de número 30, irmãos. O apóstolo escreve: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ao início da epístola, Paulo disse que orava constantemente pelos crentes de Roma. Deus é minha testemunha. Deus sabe que faço menção de vocês constantemente em oração. Ao final da epístola, aqui, é Paulo que pede oração aos irmãos de Roma. E eu acho isso uma bênção. Paulo não é um super-homem. Paulo não é a quarta pessoa da Trindade. Paulo é um apóstolo de Cristo para a igreja, mas ele também é um irmão em Cristo da igreja. E por isso ele está aqui pedindo oração. E não é o único lugar que ele pede oração. Aqui ele diz: peço que lutem
juntamente comigo nas orações. Você já tinha pensado em oração como uma luta? Muito provavelmente Paulo não está pensando na luta de Jacó com o anjo. O que está em sua mente talvez seja o que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6 e verso 12. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Irmãos, eu estou vivendo lutas, eu estou para enfrentar severas lutas. Logo, eu peço que vocês se juntem a mim nesta luta, em oração. Paulo, mas pelo que devemos orar por você? Quais são os seus pedidos de oração? Versos 31 e 32 estão aqui. Peço que lutem juntamente comigo nas orações. Verso 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. São 3 para quê? Viram isso? Orem a Deus, primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes da Judéia. Dr. R.C. Sproul comenta, Paulo sabia que carregava um alvo nas costas e que sua cabeça estava sempre a prêmio. Orem para que eu me veja livre dos judeus que querem me matar. Orem para que, segundo, o meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Orem pelos meus perseguidores e orem pelo serviço que eu vou prestar aos crentes, porque não era garantido que eles aceitassem. E não é só porque naturalmente nós temos dificuldade de aceitar ajuda. É porque aqui, lembrem-se da questão teológica, aqui está em jogo a unidade da igreja. Se os crentes judeus aceitarem a oferta dos crentes gentios, a unidade da igreja é fortalecida. Se os crentes judeus rejeitarem a oferta dos crentes gentios, a unidade da igreja é enfraquecida. Orem para que os crentes judeus aceitem a oferta. Terceiro, para quê? Orem para quê? Segundo a vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso. É o que Ele quer. Até Paulo, né, irmãos, precisa descansar. Ele quer desfrutar de alegria e de descanso. Mas veja a humildade do apóstolo Paulo. Ele submete o seu desejo à vontade de Deus. Orem, irmãos, para quê? Pela vontade de Deus eu chegue a vocês. Por fim, ele fecha o capítulo com uma oração ou petição pelos crentes de Roma. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Verso 23, 33, esta é a minha oração por vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Versos assim
por vezes nós passamos por cima. Corremos, não damos tanta atenção, pensamos, é só uma saudação final. Não deveríamos fazer isso com nenhum ponto, nenhuma vírgula da palavra de Deus, irmãos. Todas as palavras, todas as frases, todos os parágrafos foram inspirados pelo Espírito e, na Bíblia em português, preservados pelo Espírito. Tudo é importante. E se você se lembra, alguns parágrafos atrás, Paulo passou pelo menos 3 parágrafos trabalhando pela unidade dos crentes de Roma, porque na igreja de Roma havia o grupo dos crentes fortes e dos crentes fracos. Havia certamente alguma disputa entre crentes judeus e crentes gentios. Há quem diga que em Roma os crentes gentios eram maiores e mais fortes. Eles não viviam em paz o tempo todo. Não é sem propósito que Paulo ora para fechar o capítulo. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Ele não disse com vocês. Ele disse com todos. Este grupo, aquele grupo, que haja paz. Que o Deus da paz esteja com vocês. E ao final ele acrescentou um amém. É o desejo dele. Mas também é como ele implica os leitores. Paulo sabe que os seus leitores vão dizer amém, como vocês disseram. E que se disserem, estarão se comprometendo com o desejar a paz. É um parágrafo pequeno sobre oração, mas cheio de riqueza para a nossa vida, irmãos. Por exemplo, praticamente falando, eu pergunto para vocês, por que não oramos mais? Por que é que quase sempre temos a impressão que deveríamos orar mais? Vocês pensam sobre isso? Conversam sobre isso nos pequenos grupos? Não é a única resposta, mas aqui nós temos uma resposta. E a resposta é: nem sempre vemos a vida cristã como uma luta. O pastor John Piper escreve: a vida é uma guerra. E a nossa fraqueza ao orar deve-se amplamente à nossa negligência a essa verdade. A oração não é um interfone doméstico, diz Piper, que usamos do primeiro andar para o térreo, para o nosso conforto. Não. A oração é um radiotransmissor no campo de batalha, para que possamos entrar em contato com o quartel, à medida que avançamos com o reino de Cristo na terra. Quando entendida assim, quando experimentada assim, diz o pastor John Piper, nós recebemos a importância da linha de frente do combate. E Deus recebe a glória por ser um provedor ilimitado de tudo o que precisamos para a batalha. Ou você duvida que a vida cristã é uma luta? Os antigos puritanos diziam que nós estamos constantemente lutando contra um monstro de 3 cabeças. O mundo que nos assedia, a carne que nos habita e o diabo que nos cerca, rugindo, procurando a quem tragar. Nós não podemos nos esquecer desta realidade, irmãos.
E por causa dela, nós deveríamos orar mais. Pessoas que vivem em guerra, vivem em estado de alerta, vivem poupando, vivem atentos. É como deveríamos viver. E para tanto, irmãos, nós precisamos de algum planejamento. Se você quer tirar férias com a família, você não se levanta num dia qualquer e diz, é hoje, eu vou sair de férias. Não. Você planeja, você pensa, você esboça, você calcula. Nossa vida de oração precisa de algum planejamento. Você precisa pensar, qual é o melhor horário do meu dia para orar? E depois, qual é o melhor lugar da minha casa para orar? Precisa entrar na tua lista do que fazer amanhã, do que fazer durante a semana, do que é prioridade. Porque senão, nós vamos continuar deitando e levantando e sempre pensando, não estou orando como deveria. Este pequeno parágrafo também nos ensina algo sobre o caráter da oração. Muitas pessoas, e infelizmente muitos crentes também, tratam a oração como algo automático. Você ora e Deus atende. Irmão, Deus não é a máquina de refrigerante do campus universitário em que você estuda. Não é como funciona. Nós não oramos para que Deus atenda a nossa vontade, irmãos. Nós oramos como Paulo fez aqui, nos submetendo à vontade dele. Paulo escapou dos judeus ou não? Como queria. Paulo chegou a Roma ou não? Como planejava. Paulo foi à Espanha ou não? Como ambicionava, irmãos. Sobre a Espanha, ao final do 1º século, de Roma, um bispo chamado Clemente escreveu uma carta e disse que Paulo chegou aos limites do oeste. Ao que tudo indica, Espanha. Ele chegou perto ou no limite da Espanha. Paulo escapou dos judeus quando chegou em Jerusalém? Sim e não. Ele não morreu por mãos dos judeus. Mas ele foi preso por causa dos judeus. Paulo chegou a Roma, gente? Sim. Mas não quando esperava. Nem como imaginava. Paulo chegou provavelmente 3 anos depois, na condição de prisioneiro do Estado. Você está entendendo? Se algo está expressamente revelado na Bíblia, promessas de Deus, mandamentos de Deus, exortações de Deus, nós podemos e devemos orar com precisão e confiança. O Senhor prometeu aumentar nossa fé, eu preciso me apropriar desta promessa e orar com confiança. Agora, se estamos tratando da vontade secreta de Deus, irmãos, para onde vamos, com quem vamos, o que vamos fazer amanhã, sejamos humildes como Paulo. Senhor, eu gostaria, eu amaria, mas eu me submeto à tua vontade. Nós oramos não para que a vontade de Deus se alinhe à nossa.
nós oramos para que a nossa se alinhe à de Deus. Porque Ele é mais sábio, mais poderoso, sabe o que é melhor para cada um de nós. Para terminar, gente, nós temos ainda o que Paulo quer, seja qual for a circunstância. O que Paulo quer mesmo é a experiência da paz de Deus. É do que nós precisamos. E aos crentes que aqui estão, para viver isso, nós precisamos conhecer a vontade de Deus na palavra e nos aproximar constantemente de Deus em oração. E se experimentamos esta paz, esteja você em Roma, Jerusalém ou Espanha, se experimentamos esta paz, é porque estamos em paz com Deus, em qualquer lugar, e sob o cuidado dEle. Aos não crentes que nos visitam, esta é a paz que você possivelmente anda buscando. Você pensou que a encontraria na promoção e não aconteceu. Você pensou que a encontraria na viagem e não aconteceu. Você pensou que a encontraria em um novo relacionamento e não aconteceu. Como canta U2, você ainda anda procurando o que não tem encontrado. Fez a tradução, a minha foi péssima, mas é aquela música mesmo. Mas a resposta está aqui, diante de você. O que você mais precisa na vida não é de uma nova coisa, nova pessoa, nova experiência. Não, o que você mais precisa na vida é de Deus. Só Ele pode te levar à experiência da paz. Ou do que os crentes do Antigo Testamento chamavam de Shalom. A experiência de plenitude, satisfação, felicidade, comunhão com Deus e com a vontade de Deus. E se está se perguntando quanto paga, ou o que precisa fazer para ter esta paz, você nem paga nem faz. Tem que ser humilde o bastante para receber. Se não sabe, você é inimigo de Deus por natureza. Você nasceu sob a ira dele e por isso deseja o que é contrário a Deus. Você está na condição de não ter paz com ele. Só que se você está entre aqueles que ele escolheu para salvar, ele fez algo extraordinário para te dar a paz. Ele submeteu o seu próprio filho à agonia do Getsêmani. Se lembram disso? Jesus suando sangue. E horas mais tarde ao sofrimento terrível da cruz. Porque Jesus morreu, gente. Uma das respostas é: porque não havia paz entre você e Deus. E Jesus a conquistou, assumindo os nossos pecados sobre si, pagando a nossa dívida, rasgando a nossa conta de culpa e nos dando o que era dele. Uma conta justa, limpa, pura, perfeita. Nada consta. Se estamos em Cristo, nada consta diante de Deus. Se sabe que é pecador e se quer ter paz com Deus, receba a oferta da graça que o Evangelho te dá nesta noite.
Voltando ao início, a Valfenda, foi para lá que Frodo foi levado depois de ser gravemente ferido. Em Valfenda, Frodo reencontrou amigos. Em Valfenda, ele recuperou a força. E em Valfenda, a coisa mais surpreendente deste lugar, Frodo descobriu sua missão na vida. Ele foi designado portador e destruidor do Anel. O anel poderoso que a todos controlava. Não sei se lembra, não sei se já assistiu o filme ou leu os livros, mas Frodo não é um homem forte, não é um elfo inteligente, não é um anão guerreiro. Ele é um hobbit. O menor dos seres, um ser pacato, caseiro, do condado. Não gosta nem de sair de casa. E toda a trama do primeiro livro do Senhor dos Anéis nos leva para ele. E para a pergunta como é que um hobbit vai realizar a mais dura missão. O que de melhor acontece em Valfenda, no primeiro livro, dá título ao livro. Nasce lá a Sociedade do Anel. 2 homens, um elfo, um anão, um mago e 4 hobbits. Ou seja, Frodo não está sozinho. Essa é a grande coisa deste livro. Tolkien queria dizer que até as menores pessoas, as mais esquecidas das pessoas, as mais improváveis das pessoas, têm um lugar no jogo, têm um papel a cumprir. Mas sejam pequenas ou grandes, fortes ou fracas, ninguém consegue sozinho. É o nosso caso, gente. Se você for honesto, você sabe que não consegue. Você também cansa, como eu. Você também pensa em desistir, ou até já tenha desistido. Tem dias assim. Não precisamos desistir, irmãos. Não estamos sozinhos. Se Deus é por nós, perguntou o apóstolo Paulo no capítulo 8, quem será contra nós? E Deus é por nós, não só nas manifestações extraordinárias ou providenciais que acontecem de vez em quando e notamos, ou melhor, acontecem sempre e nós notamos de vez em quando. Deus é por nós, nos dando uma sociedade, nos dando uma igreja, nos dando irmãos e irmãs que se unem a nós no cumprimento da nossa missão. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos cumprir esta missão para a glória de Deus e para a alegria eterna dos nossos corações. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e converse com o Senhor por alguns minutos, respondendo à palavra que você ouviu nessa noite.